Tá ok, né? Então vamos lá começar. Hoje nossa décima, muito obrigado pelo retorno. Hoje nossa décima live, falando sobre o tema de prosperidade, o assunto prosperidade. Novamente, né, Sócrates, por que você não vai direto ao ponto, falando logo do que eu tenho que fazer para prosperar e tal? Eu estou fazendo isso, né? Sendo que eu estou com um caminho diferente, desconstruindo algumas coisas, né, que nós carregamos ao longo de nossas vidas, para que a gente possa de fato prosperar. Então a gente está na décima live. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Vocês que estão aqui na live não tem problema com autoimagem, né? Somente outras pessoas, mas assim, muita gente tem esse tipo de problema e é algo que atrapalha também na prosperidade. Algo que, se a pessoa não tem uma boa autoimagem, isso atrapalha bastante, porque a impede de dar alguns passos, às vezes passos maiores, às vezes todos os passos que nós temos capacidade total de dar em nossas vidas. A gente acaba ficando preso também por conta da falta de uma boa autoimagem, tá? Então vamos lá, o que é essa autoimagem que eu estou querendo falar? A autoimagem, pessoal, é a forma que eu me olho segundo a lente dos que me criaram. Não sei se você tinha essa visão sobre uma autoimagem, né? Mas, novamente, se você quiser anotar aí, para que você possa lembrar, é a forma com que eu me olho, a forma com que eu me olho, segundo a lente dos que me criaram. Os meus pais, os meus avós, algum tio, algum padrinho, madrinha, enfim. Em toda a nossa criação, né, pessoal, sem querer, isso que eu vou falar, assim, eu vou falar algumas coisas aqui, então é necessário que vocês ponderem, entendam o que eu quero falar. Jamais vou falar mal aqui do pai, da mãe, de ninguém, de quem criou, né? Mas ao longo de nossa criação, isso veio sim dos pais, isso veio de amigos, isso veio de irmãos, né, de um contexto aí da nossa infância. Nós acabamos sendo configurados para uma autoimagem daquilo que a gente não é, ou daquilo que a gente não nasceu para ser, né? Então a gente precisa realmente reformular essa imagem. Participação especial aí das minhas cachorras. Encontrou alguém na porta, estão latindo. Então a gente precisa realmente reformular essa imagem que a gente carregou desde a nossa infância. Tem gente, pessoal, que com dinheiro na conta, com milhões na conta, se sentem pobres. Tá com dinheiro na mão ali, mas se sente pobre. Tem gente que... tem pessoa que é linda, né, por fora, por dentro e tal, mas mesmo assim ela se sente horrível. Mesmo assim ela se sente horrível. Tem gente que é magro, mas se sente gordo. E o contrário também, é gordo, mas se sente magro e não vê que a sua saúde está indo pelo ralo. Então, assim, tudo isso são cegueiras que vão sendo causadas não só na nossa visão, olhos, né, mas de um legado de nossa vida que não vem de ontem para hoje, né? Isso vem aí ao longo de nossas vidas, para que a gente pudesse ser desconfigurado daquilo que a gente não é, né? E a gente carrega aí tudo isso, né? As cachorrinhas estão querendo participar da live, é isso mesmo. Isso se chama não ter autoconhecimento. Também. Eu vou falar aqui de umas coisas que envolvem o conhecimento, que se a gente tiver e aplicar na nossa vida, a gente melhora a autoimagem. Mas você está certo, tá? É uma das coisas que vão causar isso, né? Então, infelizmente, essas coisas sim vieram inicialmente dos nossos pais. Sabe por quê? Vou explicar agora. Imagina o seguinte: você está lá fazendo alguma coisa, você derruba, sei lá, um copo. Você é muito desastrado, né? Ou senão você está fazendo alguma atividade aí e tal, e
seu pai olha sem paciência, ele chegou do trabalho, nem sabe o que está falando. Então, por favor, assim, ó, não enxerguem para um lado que eu estou culpando alguém. Não é isso. É porque sem querer isso veio, sim, deles. E isso veio dos avós deles, dos pais deles, dos pais deles, e assim foi, né? E é algo que a gente precisa ter, como Neil Rodegood colocou aí, a gente precisa ter o conhecimento para a gente quebrar esse ciclo, né? Primeiro em nossas vidas e segundo nos nossos filhos, para a gente quebrar isso, para que a gente não passe isso para os nossos filhos, né? E são pessoas que não trabalharam sua autoestima. É isso mesmo, não trabalharam de forma nenhuma sua autoestima. Por quê? Mas também porque não é fácil. É uma carga que veio de muito tempo atrás e que atrapalha até hoje as pessoas, né? Então, tem mãe que fala, você é igual ao seu pai, você é mulherengo, você vai ser como ele, passa a vida toda falando essas coisas. E cara, querendo ou não, tudo aquilo que a gente escuta e tudo aquilo que é repetitivo, vocês já ouviram falar que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade? Então às vezes a gente passou a infância escutando que a gente é lento, que a gente é desastrado, que a gente é igual ao nosso pai quando o pai faz besteira, ou igual a nossa mãe quando a nossa mãe faz besteira, né? Ou um certo temperamento que o avô, não, você é igual ao seu avô, né? Você vai ser igualzinho a ele quando crescer. Cara, isso é muito forte. Essas palavras são muito fortes. Você vai ser igualzinho quando crescer. Uma vez só, beleza. Agora imagina várias vezes como aconteceu na minha e na sua vida, né? Então, assim, não é fácil. Eu também não estou querendo, novamente, ficar dizendo que a culpa é A, B, C. Faltou conhecimento. Agora, esse conhecimento a gente está tendo. Ou mesmo antes dessa live você já tinha um certo conhecimento nesse sentido. É hora de quebrar esse ciclo. Esse ciclo que veio de anos e anos, de gerações e gerações dos nossos parentes e que a gente precisa sim quebrar em nossas vidas, né? E aí você tá lá comendo, cara, você demora demais, né? Vai enrolado, para com isso, vai enrolado. Então assim, você acaba se tornando um enrolado. Você acaba se tornando um mentiroso. Você acaba se tornando, sei lá, um mulherengo. Você acaba se tornando aquilo que repetidamente você ouviu várias vezes quando era criança, né? Infelizmente, os nossos pais não criaram em nós uma boa autoimagem. Novamente, não é culpa deles, é culpa de uma geração que não teve esse conhecimento. Então, não construíram essa boa autoimagem. Na verdade, pessoal, e é muito forte o que eu vou falar agora para vocês, assim, ó, e novamente não é criticando nossos pais, mas sem querer eles acabaram deformando a nossa imagem. E é muito forte, porque quando a gente é criança, até os 7 anos, e a partir dali a gente começa a desenvolver o nosso intelecto, né? As nossas opiniões, o que a gente acredita, as nossas crenças. E cara, se a gente ouve o tempo inteiro que a gente é enrolado e tal, a gente passa a ter aquilo como uma crença, a gente passa a ter aquilo como uma verdade, né? Olha só como ele é tímido, o tempo inteiro ele é tímido e tal, ele não fala, ela não fala. Então aquilo sem querer vai entrando na nossa cabeça e aquilo passa a se tornar uma verdade e passa sim a deformar a nossa autoimagem. Passa a deformar a nossa autoimagem. Claro que não é só nossos pais que fazem tudo isso, né? Tem a questão aí dos nossos amigos na escola. Eu mesmo tive vários apelidos quando eu era da escola, enfim, e cara, assim, foi muito ruim pra mim. Eu lembro, o bullying, enfim, eu causei bullying também, e eu tenho, por exemplo, a plena noção que o bullying que eu causei prejudicou algumas pessoas. Não era culpa minha, assim como não era culpa dos nossos pais. Então, assim, é uma coisa que nós temos que quebrar já que nós temos o conhecimento. A gente tem que construir uma boa autoimagem dos nossos filhos, de quem está com a gente, dos nossos funcionários. Eu falo muito sobre liderança no meu canal. Por que não você construir uma boa autoimagem do seu funcionário, né? Para que ele possa te dar um melhor retorno na sua empresa, para que ele te possa, sabe,
performar mais ali na empresa. Então, assim, nós somos responsáveis, gente, por muita coisa na vida dos outros, com a nossa voz, né, com o que a gente fala. Choconews, está falando ali, está sempre comparando com algo ruim da outra pessoa. É isso mesmo, isso mesmo. As pessoas fazem isso com as outras, né, comparação de algo ruim para poder até tapar um problema que é delas, né, uma negação que é delas, por exemplo. Então, eu mesmo, pessoal, eu não me via assim como eu sou hoje. Eu me vejo assim, gente, de uma forma, entendam o que eu vou falar, de uma forma violenta, no sentido de nada me abala, né? No sentido de eu ter uma autoimagem muito bem estruturada, muito bem firme. Então sim, eu me sinto um homem poderoso, eu me sinto um homem bonito, eu me sinto um homem, sabe, de sucesso naquilo que eu faço, naquilo que eu ajo em minha vida, no meu emprego, com os meus amigos. Então sim, eu me acho uma pessoa forte, né? Porque eu construí de 6 anos para cá, 7 anos para cá, uma autoimagem poderosa. Agora, foi uma construção que antes eu não tinha, né? Desde pequeno, por uma série de coisas que aconteceram aí em minha vida, né? E aí a gente fala, né, sem querer. Por que a gente fala por essas coisas do passado? Eu sou muito ruim de me comunicar. Olha só, as palavras, ela tem muito poder, tá? Então se você fala, se você vive repetindo esse tipo de coisa, sempre vai acontecer. Você sempre vai ser ruim em se comunicar. Eu sou muito ruim de me expressar em público, eu não consigo. Você vai continuar ruim. Você vai continuar não conseguindo, se assim você conseguir continuar a repetir isso, né? Eu sou muito ruim de fazer gestão das minhas coisas, da empresa, etc. Você vai continuar muito ruim de fazer gestão, porque você sempre repete esse tipo de coisa. Então assim, vamos combinar aqui, você que está me escutando agora aqui na live, você que está me escutando em uma gravação dessa live que vai ficar aqui no YouTube, lá no YouTube e aqui no Instagram. Vamos mudar esse tipo de frase para o seguinte, para o passado. Vamos mudar. Putz, eu era ruim de me comunicar. Mas Sócrates, eu sou muito ruim ainda, não sei o que. Você era ruim de se comunicar. Você era ruim de se expressar em público. Sócrates, tá louco? Jamais eu vou falar em público, jamais eu vou dar uma palestra e tal. Não. Você era ruim de se expressar em público. Porque agora você vai começar a ser bom. Gente, você tem que falar isso pra você mesmo. Se você puder falar aí o que você acha que é ruim, você falar no passado, já é um exercício. Porque eu falar que eu era, o nosso subconsciente ele começa a compreender isso. Cara, o cara tá virando o jogo, né? Essa é a 10ª live que eu tô fazendo aqui no Instagram. Vocês acham que eu queria fazer live? Eu já dei muitas palestras, né? Há muitos anos, desde os 18 anos que eu dou palestra, né? Comecei lá na igreja e tal, já contei essa história aqui. E eu dou palestra assim, pode ter uma pessoa, pode ter 1000 pessoas, para mim é como se fosse a mesma coisa. Mas eu não queria fazer live aqui no Instagram, enfim, é coisa pública, né? Tem gente do trabalho e tal. Mas, cara, por que eu tô pensando isso? Comecei a pensar comigo mesmo, né? Por que eu tô me prendendo de falar algo que é extremamente positivo, que é algo que serviu pra minha vida, e eu não vou falar para as pessoas que precisam ouvir? Às vezes você tá aqui, você tá ouvindo isso agora, e você precisa ouvir isso, que você precisa melhorar a sua autoimagem, de que você, gente, é alguém com um potencial tão incrível que você ainda não sabe. Que você é uma máquina de produtividade. Você não é diferente de mim. A diferença é que eu estou fazendo, eu estou me forçando para fazer. E é isso que eu estou provocando aqui, não só nessa live, mas em todo o meu Instagram. Vocês devem ter visto aí meus últimos vídeos, né, que eu postei aí no Insta, e com palavras fortes. Mas é para chamar atenção mesmo, que nós precisamos virar o jogo. De que nós precisamos nos reconhecer como essas máquinas produtivas, como essas máquinas que entregam resultados. Porque os resultados que eu entreguei até hoje, para mim mesmo, para a empresa que eu trabalho, para as empresas que eu dirijo, enfim, foi por conta do meu trabalho. E não tem como eu não me achar
Não tem como eu não me sentir bem com isso. Não tem como eu não me sentir um homem poderoso por conta desse tipo de coisa. E você tem que se achar assim. E isso começa dos micro resultados. Quando a gente começa a executar determinadas ações e a gente conseguiu uma coisa. Pô, só que essa coisa é muito pequena, mas é um micro resultado. Os grandes resultados, eles surgem a partir dos micro resultados que você vai tendo. E é assim que você tem que se sentir poderoso em realizar tudo isso, né? Porque você é capaz de realizar tudo isso. Então, comece a mudar, né? Eu sou muito ruim eu era ruim em me expressar, mas agora eu sou bom. Mas você não é ainda, mas você vai ser. Porque se você precisa disso, você precisa praticar. E eu comecei a praticar live, por exemplo. Primeiras lives, nenhuma pessoa, eu tenho que começar mesmo se não tiver nenhuma pessoa. Até eu pegar o gosto, etc. E se não tiver ninguém, eu vou continuar falando que vai ficar gravado, conteúdo vai ficar aí para alguém que queira ver, né? Inclusive eu estou gravando aqui pro YouTube também, vai ficar lá registrado em 4K, bem bacana aí, uma qualidade boa que a gente está entregando aí do canal para vocês, tá? Mas vamos lá, nós somos, pessoal, você pode não ser cristão, enfim, a gente tem na Bíblia, por exemplo, imagem e semelhança de Deus. Como que a gente pode se sentir, eu não sou capaz de fazer isso, eu não... Cara, se nós somos imagem e semelhança de Deus. Sócrates, mas eu sou ateu. Não, beleza, não tem problema, não estou querendo aqui levantar bandeiras de Deus existe, não existe, não é isso. Mas imagina, mesmo você sendo ateu e tal, Deus sendo algo supremo, sendo algo poderoso, gigantesco, né? E eu sou imagem e semelhança dele e eu fico me comparando a nada. Pelo amor de Deus, a gente tem que se comparar à imagem e semelhança dele, dessa grandeza que ele é. E você também pode ter uma grandeza dentro de você, você também pode ser, novamente, essa máquina produtiva, essa máquina de entregar resultados. E chega, gente, de entregar só resultado para a empresa que você trabalha. Esse potencial que você usa aí, né, você tem que usar para você também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Espaço dos Pesquig. Eu não sei. Boa noite. Então assim, você tem que usar esse potencial para você também, né? Para que você possa começar a gerar seus próprios resultados, para que você possa começar a criar, por exemplo, um CNPJ. Eu falei aí numa mensagem hoje, não sei se vocês viram, que eu postei numa publicação, coloquei, né? O seu CPF tem que ser mais forte do que o seu CNPJ. Ou seja, não adianta nada, você já tem uma empresa, imagine que você acabou de ganhar uma empresa, que já estava lá, mediana, ganhando bem, etc. Mas se você assume essa empresa agora, e você não tem um CPF forte, ou seja, você não tem uma boa autoimagem, você não tem uma boa confiança em si próprio, né, e você não executar aquilo, você vai falir essa empresa. Simples assim. Então, o seu CPF precisa ser mais forte que o CNPJ. Você se fortalecendo de capacidades que você tem para fazer, gente, você vai empreender, você vai fazer qualquer coisa. Ouro vai surgir dali. Ouro vai surgir dali. Eu tenho que me enxergar, gente, do jeito que Deus me enxerga. Porque se eu for me enxergar do jeito que o outro me enxerga, se eu for me enxergar do jeito que, sei lá, os amigos do colégio, do trabalho, enfim, me enxergam, como diz lá no Nordeste, eu tô fudido. Quando eu comecei o meu canal no YouTube e as postagens no Instagram, eu ouvi um monte de piadinha, né? Piadinhas boas, tranquilas. Olha o YouTube e tal, beleza, não tem problema nenhum. E são coisas verdadeiras, né? As pessoas não me querem mal, digamos assim. Não lutam, não tossem contra o meu mal, né? Mas eu já ouvi coisas de pessoas que sim tossem para que eu dê errado, né? Aqui no canal, enfim. E aí, só lamento, porque eu não tô nem aí.
Se eu não tivesse essa autoimagem, então eu teria me derrubado. Há muitos anos atrás, eu não suportava que alguém estivesse falando, por exemplo, mal de mim, alguma coisa do meu trabalho, enfim. Mas assim, eu fui trabalhando e hoje, foda-se. Então se eu não realizasse essas lives aqui, porque o que os outros vão pensar, etc., gente, eu tava fodido, como eu falei, né? Então assim, eu preciso me enxergar do jeito que Deus me enxerga. E outra coisa, né? Muita gente não... Eu poderia falar também, né? Eu preciso me enxergar do jeito que eu me enxergo. Mas muita gente não tem essa autoestima boa, não tem essa autoimagem boa para poder seguir, né? Então, é preciso que você tenha um referencial, né? E esse referencial que eu estou colocando nesse momento, por exemplo, Deus, né? Os problemas que nossos pais tiveram, pessoal, nesse sentido, foi a falta de conhecimento, como eu coloquei para vocês. Então é um ciclo que nós devemos quebrar, né? Porque se a gente está sabendo agora, ou se a gente já soube várias, a gente tem que quebrar. E aí na criação dos nossos filhos, não sei se você tem filho, a todo momento a gente está ligado em cima disso. Imagina que o seu filho, por exemplo, ele demora para comer. Toda vez, todo mundo senta na mesa e um dos seus filhos lá, ou seu único filho, enfim, ele fica lá olhando para a comida, tal, e não come, demora, aquela coisa. Aí você sem paciência, porque você chegou do seu trabalho, etc, cansado, e aí você sem paciência, putz, você demora demais para comer, você é lento, tal. Gente, às vezes é uma vez só a gente falar isso. Uma vez só. Aquela criança, quando se tornar adulta, nunca mais o subconsciente dela vai esquecer. Ela pode até ter esquecido e ela vai te amar, enfim, e tem que amar. Mas ela não vai esquecer. Então assim, ó, a todo momento a gente está ligado. E por isso que eu estou falando assim, que tiveram várias causas que nos levaram ao que a gente é hoje em nossas vidas, né? Vou falar uma frase para vocês agora, assim, ó, se quiserem digitem aí no chat, ou se quiserem anotem também. Quem tem medo, assim, muita gente tem medo de errar, né, pela questão da sua autoimagem. Não, eu acho que eu não falo bem em público e tal, e eu vou lá e não falo, né? Então assim, ó, quem tem medo de errar tem uma autoimagem fraca. Desculpa falar. Quem tem medo de errar é porque tem uma autoimagem fraca. Os erros, pessoal, os fracassos que acontecem no meio, né, do nosso trajeto, eles fazem parte de algo muito maior para que a gente possa evoluir. Mas as pessoas desistem. Por quê? Por causa de uma fraca autoimagem. Porque elas acham que elas não são capazes. Porque elas acham que elas não dão conta de fazer. E você não sabe o potencial que tem aí dentro. Esse negócio chamado cérebro, ele é igual para todos. Ok, uma pessoa ou outra nasce com deficiência e tal. Gente, mas é a minoria. A minoria. Meu cérebro é igual ao seu. Não é mais rápido ou menos rápido. As frequências, elas podem chegar na mesma frequência, né? No mesmo número, para que a gente possa executar as coisas, né? A Laís falando aí, quem tem medo de errar tem uma autoimagem fraca. Boa. Ela já repetiu aí o que a gente falou aqui. Então assim, a gente sabendo disso, o que nós vamos fazer para resolver? O que nós vamos fazer para resolver? Né? Os meus resultados, olha outro código aí para vocês, outra frase de impacto aí para vocês. Os meus resultados, eles dependem da minha autoimagem. Olha só que forte. Os meus resultados dependem da minha autoimagem. Se você tem péssimos resultados, muito provavelmente isso está dependendo de uma fraca autoimagem que você está tendo em alguma área de sua vida. Ou em muitas áreas de sua vida, o que pode ser pior. Né? Então assim, se eu tenho bons resultados, é porque eu também tenho uma boa autoimagem. Por exemplo, eu dirijo uma das empresas do grupo lá que eu trabalho, no grupo empresarial, sou CEO de uma das empresas, e eu acabei de ser convidado para assumir também, além da que eu tenho, uma outra empresa do grupo.
Essa outra empresa do grupo, basicamente, todos os colaboradores dessa nova empresa do grupo, eles são mais velhos do que eu. Bem mais velhos do que eu. Ou seja, eles têm bem mais experiência do que eu. Gente, alguns anos atrás, eu teria com certeza um problema frenético com relação a isso. Porque eu sempre tive um problema em relação às pessoas mais experientes do que eu. Medo de errar, medo de falar alguma besteira e tal. Hoje, pra mim, foda-se. Eu posso falar qualquer coisa. Porque eu me sinto hoje um outro homem, completamente diferente. Né? Completamente poderoso, completamente no sentido de poder fazer qualquer coisa. No sentido de ter uma autoestima lá em cima. Posso não ser o cara lindão que eu me acho, mas eu me acho. Eu posso não ser o cara que entrega tantos resultados como eu entrego. Posso até não ser na visão de outro, mas eu entrego, mas eu vou lá e faço. E aí eu assumi essa nova empresa, e aí eu poderia ter a postura, né? Pô, pessoal, tal. Porra nenhuma, desculpa o palavrão. Porra nenhuma. Já cheguei lá mudando todo o processo, colocando as pessoas para trabalhar, chamando as pessoas para estar junto comigo, né, para trabalhar junto, mostrar o resultado junto, etc. E estamos andando com 1000 por hora lá com a nova equipe que eu assumi. Né? E todos me respeitando, por quê? Postura, pessoal. Postura de alguém que realmente tem uma boa autoimagem. Né? Eu sempre estou bem vestido, eu sempre estou bem alinhado, bem confiante de mim mesmo, né? Confiante com a minha autoimagem, sabe? Então isso é importantíssimo para que você possa executar coisas aí na sua vida. New Road Good escreveu, eu tenho uma tática, na hora que eles quiserem comer, eu dou. Os filhos, né? Mas digo logo, não vai comer agora, também não vai jogar. Muito bom, é melhor do que falar, né? Você é lento, tal, pro seu filho, etc. Então, bem colocado aí. Você tem que despertar, gente, pessoal, uma nova consciência em relação à sua autoimagem. A consciência, ela se dá, como colocaram no início aí da live, pelo conhecimento, né? E esse conhecimento, a gente tem que ir atrás dele. Por que a gente é assim? Porque a gente vai descobrir que muita coisa é originada ali, né, nessa falta de uma boa autoimagem. Né? Então essa consciência, ela vai... você não vai mais ficar assim, sentado em cima da sua autoimagem, sabe? Essa consciência vai te levar a sair de cima, né, dessa autoimagem. E aí isso precisa ser realmente reconstruído dentro de você, para que você possa entregar, sim, mais resultados. Eu estou olhando para ali também, gente, que eu estou com 2 câmeras aqui, né? No Instagram e daqui vai ficar gravada no YouTube, tá? Então eu vou dar atenção lá também. Bom, vamos lá. Por que você não prospera? Né? Por que você realmente não ganha mais dinheiro? Por que as suas coisas às vezes não dão certo? Por que às vezes a gente não sobe de cargo no nosso trabalho? Por que a gente não ganha um salário maior? Né? Porque você não se enxerga do jeito que você é. Você não se enxerga do jeito que você é. Eu ouvi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Antes de ter o meu primeiro cargo de direção. Eu já tinha alguns outros cargos de liderança, mas direção ainda não tinha. Eu assumi aos 30 anos de idade, novo, né? Mas antes de assumir, teve um diretor que me falou, cara, muito provavelmente você vai ser diretor. Eu até sabia que eu ia me tornar diretor, tá? Eu até sabia. Mas eu achei que ia demorar muito, tipo, eu imaginava 35 anos, 40 anos e tal. E aí esse outro diretor, que era acima de mim, ele falou, cara, você vai assumir e não vai demorar. E eu ficava aqui, nada, tá louco? Isso não vai acontecer agora, tal. Tem muito chão pela frente e tal. E cara, mas aquilo ficou martelando. Aquilo foi o início da minha cura, digamos assim, para que eu pudesse ter um outro tipo de postura, né? E aí eu fui trabalhando isso em mim, eu fui atrás de conhecimento, eu fui, sabe? E quando menos esperava, aconteceu. Aos 30 anos de idade eu fui convidado para dirigir uma área, né? E aí assim, ó, por quê? Porque eu comecei a me enxergar do jeito que eu era. Cara, eu já tinha uma postura boa de atuação,
Eu já tinha uma postura boa de lidar com meus clientes, de lidar com os meus funcionários, de lidar com a alta direção da companhia. E eu não estava enxergando isso. Eu já estava fazendo e não estava enxergando. E eu não me valorizava em relação àquilo, né? Então, quando eu pude descobrir isso, eu fui para um outro patamar. Eu fui começar a descobrir todo o potencial que eu tinha, né? E estava guardado aqui dentro, e eu comecei a executar, né? Foi daí que começou realmente uma jornada totalmente diferente de entrega de resultados aí na minha vida, né? Então, assim, você não prospera hoje, você não sobe de nível, porque você não se enxerga do jeito que você é. Então essa é a minha luta aqui nessa live, para que você entenda isso, né? Que você tem um potencial enorme, mas você precisa colocar para fora. E você não pode ter medo de errar. A gente erra, né? E a gente, por aquela fraca autoimagem, a gente se deixa abater por aquilo. E, gente, a evolução ela se dá com muito erro que a gente tem na vida. Muita coisa eu tive que aprender por conta de erros. Agora, eu não me permito errar 2 vezes. Essa é a diferença, sabe? O problema não é errar. Não é errar. Você pode errar, você deve errar. Até para descobrir como é que é a melhor maneira de poder fazer aquilo. Agora, não se permita errar 2, 3 vezes. Obviamente, acontece, né? Agora, eu estou falando a mesma coisa, mas erre sim coisas diferentes para você poder aprender, para você poder evoluir, né? A Choco News colocou aí postura e sempre autoconfiança. É isso mesmo. É isso mesmo. O homem que tem uma boa autoimagem, pessoal, ele é capaz de tudo. Quando eu falo o homem aqui, é o geral, o homem, a mulher, a pessoa. Quando ela tem uma boa autoimagem, ela é capaz de tudo. Olha a loucura que eu vou falar aqui para vocês. Olha a loucura que eu vou falar para vocês. Os homens, eles são maiores que as empresas, como eu falei aqui para vocês, né? Porque eles que fazem as empresas. Um Bill Gates que fez uma Microsoft da vida, né? E tantos outros. Na Magazine Luiza, quem é que fez? Né? Então, assim, uma mulher que a princípio não era nada, mas que se tornou a potência que ela é. Porque ela é maior do que a Magazine Luiza. Com certeza, com certeza, né? E o homem, ele é tão poderoso nesse sentido que, gente, por que será que vocês acham, eu falei isso em algum dos vídeos aí que eu coloquei, por que será que vocês acham que agora empresas privadas, lá dos Estados Unidos, enfim, de outros países, o pessoal está construindo empresas para poder criar foguetes para ir para o espaço? É porque esse pessoal tem uma autoimagem tão violenta e gigantesca que eles se acham realmente tão poderosos, e tem que se acharem assim mesmo, que os caras certamente têm na cabeça deles: cara, um dia eu vou para outro planeta e eu vou conquistar aquele negócio lá. E aquelas terras, aquelas serão minhas, e eu vou conquistar aquele negócio lá. Olha que loucura. Parece loucura, né, que eu tô falando. Mas, gente, a autoimagem, e não é errado ter isso. Não é errado. Por quê seria errado? Por exemplo, eu ainda vou prosperar muito mais do que eu já prosperei até hoje. Muito mais, porque eu tenho um propósito de ajudar as pessoas, dar oportunidades para as pessoas, enfim. E isso eu só vou conseguir se eu tenho uma grande empresa, e eu vou ter. Hoje eu já tenho uma, mas, enfim, quero ter, eu tenho participação, enfim, sou sócio, quero ter uma minha que eu vou construir, né? Por quê? Para dar oportunidade, para chamar quem realmente precisa, para chamar, sabe, quem realmente quer fazer a coisa acontecer e quer decolar. E eu não vou ficar com o funcionário amarrando na empresa, não, vou fazer ele evoluir, como eu tento fazer com as pessoas ao meu redor, para que elas possam ir muito mais além, inclusive da empresa que eu vou criar, que eu vou fundar, sabe? Então, assim, se você tem essa autoimagem, você se sente capaz, e você é capaz, e você vai fazer aquilo, né? Você foi configurado, pessoal, desde a sua infância, a ser pessoas estáveis. Você foi configurado pelos seus pais, pela sociedade, e novamente, não é culpa deles, pelo amor de Deus, mas você foi sim configurado para ser uma pessoa estável. Você foi configurado para ser uma pessoa trabalhadora, né, ali no empreguinho, tal, aquela coisinha.
Você foi configurado para ser uma pessoa comportada. Olha só, entenda o que eu vou falar aqui. Você foi configurado para ser uma pessoa comportada, né? E pessoas comportadas, elas não dão trabalho. Quanto mais comportado, menos trabalho, né, aquela criança vai dar. Os nossos pais, eles não querem criar pessoas, por exemplo, ousadas. Porque se a criança ela começa a ser ousada, ela vai subir em cima da mesa, ela vai querer fazer as coisas e os pais sempre vão ficar fazendo o quê? Colocando travas. Sócrates, mas eu vou deixar meu filho subir em cima da mesa e quebrar tudo. Aí tem que achar a forma, né, amigo? Da gente poder não travar os nossos filhos. De poder mostrar um outro lado de que subir na mesa pode machucar, enfim, mas sem brigar, enfim. É complicado, Talvez um dia eu faça uma live falando só sobre esse tipo de coisa, porque esse é outro assunto completamente diferente. E tem a ver, né? Mas assim, é difícil. Mas crianças ousadas dá trabalho. Então por que eu vou ter uma criança ousada que isso me dá trabalho? Então a gente, sem querer, a gente amarra, a gente tranca essas coisas, né? Criança na escola, por exemplo, ela dá trabalho pro professor se ela for muito ousada. Mas desculpa se você é professor, mas às vezes aquele professor, ele é fracassado. Ele tá ali trabalhando, ganhando a mixaria que um professor ganha, que um professor deveria ganhar muito mais, deveria ser um cargo altamente competitivo e valorizado, mas infelizmente no nosso país não é. E aquele professor, para não ter aquele aluno dando trabalho, o que ele faz? Porque ele também tá fracassado, ele vai podando, ele vai cortando, né? Então assim, é complicado. Vem de tudo que é lado esse tipo de corte, esse tipo de construção de uma péssima autoimagem em relação a gente. Às vezes o aluno quer falar, levanta a mão, mas o professor vai lá e corta. Às vezes o aluno quer dar uma ideia, mas o professor vai lá e corta, sabe? Falaram aí, não vê o Bill Gates, vendo ele ninguém dá nada por ele. É verdade. Você olha aquela carinha assim, dá nada, mas um homem poderoso, né? A Laís falou, essas crenças são difíceis demais de serem quebradas. É verdade. Olá, boa noite, José dos Reis. Então, assim, é complicado, mas eu tô falando para vocês da realidade, do conhecimento que nós precisamos ter para poder executar esse tipo de coisa, né? Então nós fomos configurados para isso tudo, para ser estável, trabalhar ali no cantinho, quiçá a gente ter um emprego público, né, para ficar ali estávelzinho, etc. Mas, gente, isso atrapalha demais as nossas vidas. Eu já fiz uma live somente falando sobre estabilidade aqui, o quanto que isso prejudica nossa vida, né? Mas a gente aprendeu, a sociedade, ela nos impõe a ser assim, né? E enfim, foi infelizmente a forma que a gente aprendeu e lidou. E é isso que a gente tem que cortar. Esse ciclo, né? Primeiro em nossas vidas e segundo para que ele não vá aí com a nossa posteridade, né? Gente, em relação a essa questão de autoimagem, ok, eu preciso ter uma autoimagem boa, uma autoimagem positiva, etc. Mas ajuda também na minha construção dessa autoimagem a gente ter um alvo para poder perseguir. Então, se eu não tenho um alvo, dificilmente eu vou construir uma boa autoimagem para quê? Né? Para alcançar o quê? Né? Qual que é o meu objetivo? Então é importante a gente criar esse alvo, é importante a gente ter objetivos em nossa vida, é importante a gente ter um propósito que é muito maior. Propósito eu falo muito nos meus vídeos aí sobre produtividade, por exemplo, porque é algo que dá um ânimo infinito, uma energia infinita para a gente poder executar as coisas, né? Então assim, sem um alvo, gente, a gente dificilmente vai ter também uma boa autoimagem, porque a gente tem nada para poder perseguir, tem nada para poder desenvolver essa autoimagem dentro da gente, né? Sócrates, mas como é que descobre que eu posso ter uma excelente autoimagem? Como é que descobre isso? Se eu pudesse abrir a sua cabeça agora e, cara, você não é diferente de mim. Novamente, você não é diferente de mim. O meu cérebro ele é igual ao seu, a minha capacidade é igual à sua capacidade. Então assim, se você apenas aplicar
provocar o que eu falo, né? Por exemplo, nos vídeos que eu tenho lá no canal, né? Onde você for, você vai ter aí micro resultados. Por exemplo, eu lancei um vídeo aí antes de ontem, eu acho que foi antes de ontem, falando sobre rotina. Eu até fiz uma provocação no final do vídeo, né? Por que você faz entre as 5 e as 8 da manhã? Você tá dormindo? Obviamente, tem gente que trabalha de madrugada, etc. Não é essa a questão que eu quero falar, que você vai dormir mais ou menos. A questão que eu quero falar é provocar para que a gente tenha realmente essa atitude, essa vontade de realizar esse algo que a gente quer fazer. Se eu estou falando aqui de lives, de prosperidade, ou seja, ganhar sim dinheiro, de você ser milionário, atingir o seu primeiro milhão, o que você vai fazer até chegar lá? Muitas vezes você sabe o que fazer, mas você não executa. Eu falei isso em algum dos vídeos também. Eu falo muita coisa nos vídeos, né? Acabo repetindo aqui, mas algumas pessoas não escutaram. Mas a diferença entre as pessoas de sucesso e você é porque você não executou. Simples assim. Então é preciso executar. E por que eu estou falando da autoimagem? Porque ela é algo às vezes que trava essa execução. Se eu se eu pedir para você fazer um vídeo agora, uma live no seu Instagram, você vai fazer? Ah, mas nem tem por que fazer isso. Mas às vezes serve de desbloqueio para você realizar um algo ou ensinar um algo que você conhece, né? É isso, sabe? Então assim, eu não sou diferente de você. A diferença é que eu executo, pessoal. Eu tenho uma plena consciência de que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, não vai cair oportunidades no meu colo. Se eu não ir atrás de um novo emprego, não vai cair oportunidades para você no seu e-mail do nada. Não vai. A vida é dura desse jeito. Nós temos que ir atrás. Nós temos que fazer acontecer, sabe? Então assim, você tem que ver isso, pessoal. Os micro resultados que você tem quando você executa algo, por exemplo, uma rotina que seja. Você tem que achar isso sensacional. Por exemplo, eu voltei a fazer exercícios esse ano, né? E aí, março desse ano, ou seja, tem 6, 7 meses, tá? Quando eu fui lá começar, eu tava 4 anos parado, né? E aí quando eu fui lá começar a fazer exercício, gente, eu fui fazer exercício de bíceps, né? Levantar a barra lá para poder fazer o bíceps. E porra, eu peguei um peso de 2 quilos e eu tava morrendo fazendo aquilo. E nossa, eu olhava uma mulher assim que tava fazendo a mesma coisa, ela já com peso lá de 8 quilos e tal. Eu digo, nossa mãe. E eu digo, beleza, mas eu sei que eu tô recomeçando, né? Eu vou chegar lá. Nossa, hoje é pouco ainda, tem poucos meses. Mas já tô fazendo com 12 quilos. São 10 quilos a mais. São quantos, sei lá, quantos 1000% a mais que eu tô fazendo, né? Então assim, é um micro resultado. Eu saí de 2 para 12. Gente, eu tenho que aproveitar isso. Eu digo, porra, como eu evoluí. São esses micro resultados que a gente tem que se achar mesmo, né? Que a gente vai praticar essa autoestima, que a gente vai praticar essa boa autoimagem. A gente tem que se achar sensacional. Caramba, eu saí de 2 quilos para 12. Quem é que faz isso em poucos meses, né? Com um músculo só, etc. Então assim, eu tenho que... É um micro resultado que eu tô falando. Qual outro micro resultado, Sócrates, que eu posso ter e tal? Sei lá, você tem uma ideia de uma empresa. E aí você começa a criar várias etapas, enfim, até... Cara, cada etapa